Olá, sejam bem-vindos a mais um Doce Café com Espiritismo. Hoje estamos recebendo Júlio César. Júlio já tem mais de 30 anos na doutrina, nasceu em Lar Espírita. Júlio já foi 4 vezes presidente da Federação Espírita. O tema dessa noite será Parábola do Bom Samaritano, o que nos ensina. Então, Júlio, seja bem-vindo e fique à vontade. Uma boa noite, Laís, a todos que estão nos ouvindo. Digo boa noite, bom dia, boa tarde, a depender do horário que você vai assistir a essa nossa participação aqui. Eu sou muito grato pela oportunidade de servir, muito grato mesmo. E posso começar? Fique à vontade. Pronto, olha, Jesus, o único título que ele admitia, que ele queria, era o de mestre. Ele foi chamado de rei, foi chamado disso, daquilo, mas não, ele sempre se esquivava desses títulos. Mas mestre ele aceitava. Quando o chamavam de mestre, ele atendia e olhava. E realmente, Jesus é o nosso mestre, nosso modelo, nosso guia. E como mestre, ele tem uma peculiaridade, uma habilidade imensa em transmitir os seus conhecimentos. E ele utilizou uma técnica, quando esteve entre nós, muito eficaz. Por quê? Porque ele buscava nos elementos do cotidiano, da rotina das pessoas, do meio, ele buscava elementos estes que permitiam que ele montasse uma estratégia pedagógica para produzir ensinamentos. E essa habilidade de Jesus, ele é um mestre, né? Não poderia ser diferente. Ele se notabilizava a cada momento, por quê? Porque ele contava histórias, pegando o momento atual, e ele transformava isso numa grade de ensinos riquíssimos. No seu tempo, os discípulos até perguntaram, né? Se a gente vê lá em Mateus, no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, os próprios discípulos interrogaram a Jesus porque ele falava por parábolas essas histórias. E Jesus disse, olha, a vocês é dado entender, porque os discípulos realmente, pela convivência, entendiam Jesus. Mas os discípulos sabiam que, na maioria das pessoas, e até hoje, Jesus ainda é um ilustre desconhecido. Pouco se entende de Jesus. Nós conhecemos as palavras dele, os ensinos dele, mas não compreendemos. Então, quando os discípulos perguntaram, por que fala por parábola? Porque a voz é dada a entender, mas os outros não, tal. E a gente percebe que foi justamente essa sagacidade de Jesus que permitiu que as parábolas que ele proferiu, são em torno de 40 nos evangelhos, elas guardassem a pureza dos seus ensinamentos. E uma das parábolas, e eu gosto muito, e ela é muito famosa mesmo, acredito que a grande maioria das pessoas a conhece. Ela está no Evangelho de Lucas, muito bem escrita, no capítulo 10. Ela vai do versículo 25 ao 37. Jesus contou essa parábola e a gente vai perceber que nós temos alguns valores que são inseridos nessa parábola, e é engraçado que ela começa justamente num cenário em que Jesus estava proferindo os seus ensinos. Pelo que se lê no Evangelho de Lucas, estava numa espécie de praça, numa ágora. E as pessoas ouviam a Jesus, e Jesus falava do reino dos céus. Jesus falava da vida eterna. Quando um doutor da lei, ele interroga Jesus, ele pede a palavra, interroga Jesus, e ele pergunta a Jesus, o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? Foi a pergunta que o doutor da lei fez a Jesus. E por que quem tem que chamar a atenção o doutor da lei? Porque o doutor da lei, um fariseu, ele era um formado na Torá, conhecimento profundo da lei judaica. Então não era qualquer pessoa. E Jesus o conhecia, claro. Tanto é que Jesus olhou fixamente para ele e, em resposta à inquirição dele, perguntou, o que é que está escrito na lei? Como a lês? Então o fariseu responde a Jesus de pronto. Amarás a teu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu entendimento, do fundo do coração, de toda a tua alma, e amarás o teu próximo. Fará com ele tudo que gostaria que fosse feito contigo, como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Aí Jesus olha para ele e disse, dissestes bem, e você faz isso. Então, quando Jesus fez essa pergunta a ele, a segunda pergunta, vamos dizer assim, a terceira, se a gente prestar atenção, porque Jesus, quando da inquirição do doutor da lei, que perguntou o que era necessário para entrar no reino dos céus, Jesus fez 2 perguntas. Primeira, o que está escrito na lei, e a segunda, como a lês. Então veja bem, a gente vê nessas 2 perguntas o seguinte, eu conheço a lei, ou seja, o que está escrito na lei, eu conheço a lei, mas aí vem a questão da maêutica. Como é que eu estou interpretando isso? Como é que você coloca a sua hermenêutica em ação para você compreender essa lei?
Aí por isso que ele diz, como a lês, como é que você interpreta isso? E a gente vai tomar agora um sentido espiritual. Como você sente isso? Talvez a pergunta de Jesus, se a gente fosse traduzir para nosso linguajar, para entendimento, seria: você sente isso? Ou seja, você sente o amor a Deus e sente o amor ao próximo? Então, aquele homem, por ser um doutor da lei, ele teve esse choque, que ele se viu questionado na sua sabedoria, doutor da lei, um homem do sinédrio. Aí ele quis se justificar e disse: mas quem é o meu próximo? E por que ele disse isso? Olha, quando a gente fala em amar a Deus, a gente diz assim: fácil amar a Deus, eu não conheço Deus, então fica fácil de amar, porque eu só ouvi falar bem de Deus. Mas e o próximo? Quem é esse próximo? Quem é essa figura que eu tenho que amar como a mim mesmo? Aí foi quando Jesus contou a ele essa parábola, uma história, para que ele pudesse fazer uma analogia dessa exposição que Jesus fez, essa mecânica que tem de evolução, que é acessar o reino dos céus. Foi quando Jesus enunciou a parábola. E Jesus começa a parábola no versículo 25, desse capítulo 10 de Lucas, quando ele diz assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho, ele foi tomado por salteadores, que o agrediram, bateram muito nele, tiraram tudo dele e o deixaram caído, meio morto. Momentos depois, pelo mesmo caminho, passava um sacerdote, e vendo aquele que estava caído, passou ao largo. Da mesma maneira, passou um levita, e ao perceber aquele que estava caído, também passou ao largo. Porém, vindo um samaritano, ao ver aquele que estava caído, foi tomado de íntima compaixão. Parou, desceu da sua montaria, limpou as feridas daquele homem com vinho, untou-as com azeite, deu água a este, o colocou sobre sua montaria e o conduziu até uma estalagem. Lá chegando, cuidou dele. E no dia seguinte, ao sair, chamou o hospedeiro, o dono da estalagem, e lhe disse: tens aqui 2 denários para cuidar dele. Amanhã eu voltarei. Caso você gaste mais cuidando dele, eu te pagarei. Então, Jesus pergunta ao doutor da lei: qual dos 3 foi o próximo para aquele que estava caído? Então, o doutor da lei responde: aquele que usou de compaixão para com ele. Aí Jesus diz: faze isto e entrará no reino dos céus. Aliás, eu fiz um resumo da parábola, porque a gente... o tempo é finito, né? A gente não pode se estender, mas ficou pouca coisa de fora. E, veja bem, quando a gente lê uma parábola, nós temos que analisar o seguinte: nós temos todo o texto, né? Nós temos o sentido literal, que é o que as palavras nos traduzem. Tem um sentido, vamos chamar assim, simbólico, metafórico. É esse que é riquíssimo, que nós precisamos estar fazendo uma espécie de análise para que a gente consiga perceber as nuances, os detalhes naquela narrativa. E tem o sentido espiritual, que é um sentido muito mais profundo, no caso da parábola, que a gente tem que buscar. E o que a gente vai fazer agora, nesse momento? Nós vamos tentar analisar essa parábola, nesses sentidos assim. Então, veja bem, o texto, ele começa dizendo que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Então, bom, Jerusalém, uma cidade, Jericó, outra. Um homem descia. Por que descia? Porque Jerusalém, geograficamente, está numa cota mais alta do que Jericó. Então, quem vai de Jerusalém para Jericó tem que descer. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Aí tem um simbolismo. Naquela época, em Jerusalém, havia uma construção icônica para o povo judeu. Essa construção não existe mais, mas naquela época existia. Ela existiu até o ano 300 e pouco, quando o general Tito demoliu o templo erguido por Salomão. Então, talvez se a gente fizesse um nível de comparação, seria o que é hoje o Vaticano, a Basílica de São Pedro no Vaticano, para o catolicismo. Uma edificação muito importante, icônica. E o que acontece? Um templo em Jerusalém. O que simboliza um templo? O que um templo, assim, traz a ideia para a gente? Esse templo traz a ideia do sagrado, traz a ideia de Deus. Então o sagrado, Deus, é a representação máxima do amor. E o amor é a plenitude do sentimento de paz. Então, um homem descia de Jerusalém
para Jericó, uma das cidades mais velhas da civilização humana, ela se notabilizava pela sua atividade comercial. Era uma cidade onde circulava muito dinheiro. Então os mercadores, todos iam para aquela cidade de Jericó para comercializar os seus produtos. Então uma cidade com muita movimentação de dinheiro. Muito bem, dinheiro, movimentação, comércio. A gente pensa nisso, o mundo material. Nosso mundo material, o comércio, o dinheiro, os valores materiais, tudo está ali. Jericó, nessa parábola, representa isso. Jerusalém, o templo, a paz, valores espirituais. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Veja, não é o homem, não é um artigo definido, o homem. É um indefinido, um homem, qualquer um. Então Jesus representa com esse um homem a humanidade, qualquer um de nós. E o que significa descer de Jerusalém para Jericó? Significa quando nós saímos do nosso estado de paz, nosso estado de serenidade, de valores espirituais, e nós vamos nessa jornada para o mundo material, onde nós encontramos muitas dificuldades de várias ordens, não cabe a gente citar aqui, mas é onde ocorrem, digamos assim, nós encontramos as asperezas. E eu diria que nós trocamos farpas com o mundo, com as pessoas, com as situações. E aí o que acontece? Muitas das vezes nesse caminho, nessa descida, quando a gente sai desse mundo para esse outro mundo aqui, o mundo da paz, da fraternidade, da espiritualização, para o mundo material, para as coisas, nós perdemos isso. Então, essa descida que representa. E nessa descida, Jesus conta que o homem foi assaltado por malfeitores. E quem são esses malfeitores? São o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a prepotência. Enfim, todos esses, vamos chamar de sentimentos, menores, que nos roubam aquilo que nós temos de mais valioso. Por isso que Jesus diz, o homem, levaram tudo dele. E o que nós temos de mais valioso é a nossa paz, a paz interior. Então, quando na parábola é dito que levaram tudo dele, o agrediram, porque nós somos agredidos. Quando nós perdemos a paz, nós perdemos a nossa estabilidade emocional, nós perdemos o nosso controle de tudo, nós muitas vezes somatizamos determinadas enfermidades. Tá cheio de gente aí que vai para os consultórios, tudo. Nunca os consultórios de terapias, não vamos dizer alternativas, mas terapias complementares, estiveram tão cheios por conta da carência das pessoas. Por quê? Porque elas perderam aquela essência de paz que é da natureza humana. E aí o sentido ficou à beira da estrada meio morto. Por que à beira da estrada? Porque geralmente nós ficamos à margem, ou por nós mesmos, ou por conta da exclusão do outro, que não quer, digamos assim, hoje está muito comum o conceito de pessoa tóxica, Quer dizer, a pessoa tóxica é uma pessoa necessitada. E essas pessoas são excluídas, ou por autoexclusão, ou por uma exclusão do grupo, ou pelas duas formas, Então esse meio morto, caído à beira da estrada, é isso. Então, nesse primeiro ponto da parábola, o objetivo de Jesus foi mostrar essa situação, nesse sentido figurado. Muito bem, aí a parábola, a partir desse ponto, caminha para um segundo ato, vamos chamar assim. Nesse segundo ato, o que acontece? Nós temos a entrada de mais 3 personagens. Essas 3 personagens, o sacerdote, o levita e o samaritano. Bom, o sacerdote não precisa explicar o que é uma pessoa que é dedicada a uma religião, a um templo. O levita, o povo de Israel, ele foi dividido em várias tribos pela cisma, por outros motivos qualquer. E a tribo de Levi, por isso levita, que vem da tribo de Levi, eles no templo, eles ocupavam, eles tinham a incumbência de cuidar da administração, dos cuidados com o templo. E o samaritano, devido a essas cismas, são pessoas que se recusaram a aceitar aquela maneira de enxergar dos fariseus e dos saduceus, aquela forma ortodoxa, bruta, do bezerro de ouro, disso, aquilo tudo. Então eles queriam interpretar as Escrituras e o amor a Deus de uma outra forma. Então eles foram excluídos da convivência com os judeus, com os hebreus ali. Então eles foram expulsos e eles foram habitar a região chamada Samaria. Por isso o nome samaritano, que ocupa a região da Samaria.
Muito bem, e o que acontece? Eles eram consideradas pessoas de má vida. Então, não era assim lícito, não era legal um judeu se misturar com um samaritano, uma judia se misturar com um samaritano. E aí vai essa exclusão, esse preconceito, essa segregação tão forte. Muito bem, então essas três personagens, o sacerdote, o levita e o samaritano. O sacerdote passava pelo mesmo caminho, ou seja, descia de Jerusalém para Jericó. No caminho ele avistou que estava caído um homem, um de nós. E o que foi que ele fez? Ele passou ao largo, não parou, ignorou aquilo. O levita da mesma forma. Então veja só, o que Jesus quis mostrar? Veja só, o sacerdote ligado à religião, o levita ligado à religião. Então veja só, religião é um rótulo. A religião é muito importante no contexto da existência humana. Os valores que uma religião ela é explícita para os seus seguidores são muito importantes na construção de uma criatura espiritualizada. Mas veja só, qual é a melhor religião? A doutrina espírita. Kardec pergunta a espiritualidade em O Livro dos Espíritos, e a espiritualidade deixa de forma inequívoca o que é uma religião. Quando Kardec pergunta qual é a melhor religião, veja que a pergunta de Kardec é muito direta nesse ponto. A curta, qual é a melhor religião? E a espiritualidade responde a essa inquirição o seguinte: a que torna o homem melhor. Então a gente vê aí o seguinte, o que é importante numa religião é aquele religioso, aquela pessoa que segue, o adepto daquela religião, se transformar para melhor. Então, o sacerdote e o levita, eles passavam por ali, mas não foram tocados pelo sofrimento do outro. E se nós buscarmos, Laís, a regra áurea de toda religião tem a mesma regra áurea, seja as religiões do segmento cristão, seja religiões do segmento do hinduísmo, do islamismo, as religiões de matriz afro, as religiões dos nossos povos originários, todas têm o amor a Deus, e aí Deus chame Yahvé, chame Alá, chame Tupã, chame o que quiser, e o amor ao próximo como pilares. A expressão da justiça em todas as religiões é fazer ao outro o que eu quero que seja feito comigo. Então veja só, isso não difere entre as religiões. Então são valores, regra áurea, são valores que têm de estar interiorizados naquele que professa uma religião, ou, no mínimo, aquele que professa a religião está imbuído em interiorizar esses valores. Então o que acontece? Aqueles representantes da religião, porque o sacerdote direto da religião, o levita que estava no templo, eles não foram religiosos, porque eles ignoraram a situação de carência daquele irmão que estava caído. Então, como fazei ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito comigo, cabe a pergunta: e se fosse eu, se tivesse caído, o sacerdote perguntasse, eu não iria querer o auxílio? Se o levita estivesse no lugar que estava caído, não iria querer o auxílio? Claro que sim. Então por que não auxiliou? Por que você contrariou a regra áurea? Muito bem. E aí nós temos o quê? Nós temos, nesse momento da parábola, a outra personagem, que é o samaritano, a pessoa de má vida. E aí o texto diz que ele, ao se aproximar e ao ver aquele que estava caído, foi tomado de íntima compaixão. É preciso prestar atenção nesse ponto. Íntima compaixão. Porque o que é íntimo é aquilo que está dentro de nós, está no fundo. Ou seja, ele teve a compaixão, ele sentiu a dor do outro. Ele foi tocado pela necessidade do outro e ele não o conhecia. Então o que foi que ele fez? Ele colocou esse sentimento em ação. Por quê? Ele parou, desceu da sua montaria, limpou as feridas, untou com azeite, colocou em cima da montaria aquele homem, levou para a estalagem, cuidou dele. Então veja só, a gente tem aí outros simbolismos, que é o do desapego às coisas materiais, que muitas vezes nós nos deixamos deter na intenção que, embora às vezes nós tenhamos essa intenção de ajudar ao próximo, mas nós nos detemos por conta de quê? Por conta de medirmos o quanto vai nos custar materialmente esse auxílio. Então a gente precisa perceber, como eu disse no início, que a cidade de Jericó é uma cidade comercial. E se alguém estava indo para Jericó, ele estava indo
comercializar, e principalmente o samaritano. Por quê? Na Samaria eram produzidas especiarias finas, azeites, vinhos, e isso era caro. Então ele estava trabalhando. Então ele deixou de ganhar dinheiro para auxiliar o próximo. Então o desapego que ele se mostrou ali. Por quê? Porque não existe nada mais importante do que o auxiliar meu próximo nesse momento. E ele é uma pessoa de uma vida, entre aspas. Então ele teve esse desprendimento. Esse outro desprendimento que é assim, quando ele chega na estalagem, fica com ele, cuidando dele, e paga. E diz, olha, se você precisar gastar mais, gaste. Eu vou te pagar. Ou seja, ele está mostrando ali o comprometimento com o soerguimento daquele irmão que estava caído. Não colocou nada acima, nada mais importante do que aquilo. Que ele parou tudo que ele estava fazendo, ele se dedicou prontamente e colocou o azeite, o vinho, porque azeite e vinho eram coisas caras. E ele disponibilizou tudo aquilo para aquele irmão que estava ali, necessitado, tudo. Então ele precisava se desfazer daquilo para ajudar aquele irmão. Então foi feito isso de uma forma assim de bom grado. E atentemos, ele não procurou saber se aquele que estava caído era judeu, se era grego, se era romano, se era escravo, se era samaritano, não. Ele simplesmente foi tomado de íntima compaixão e agiu. E aí no final da parábola é quando Jesus pergunta àquele homem, ao doutor da lei, quem foi o próximo daquele que estava caído? Então veja só, eu fico imaginando, sabe, Laís, a expressão do doutor da lei, né? E aí, veja, uma coisa que também chama atenção nisso, o orgulho do farisaísmo é tão elevado que ele não disse o samaritano, ele disse o que usou de compaixão para com ele. Aí Jesus arremata, vá, faça isto. Ou seja, quando ele diz isto, talvez Jesus tenha dito a ele no íntimo assim, né? Que ele sentiu, olha, largue todos os seus preconceitos, use a caridade de forma plena, tenha compaixão pelo próximo, principalmente aquele que necessita de você, e auxilie, esteja junto. Faça isso e você vai entrar no reino dos céus, você vai ganhar a vida eterna. E essa vida eterna, o reino dos céus, não vamos nos confundir com aquilo que só é bonito no hino nacional. O céu de ficar deitado eternamente em berço esplêndido. Não. A evolução significa trabalho, significa dedicação, significa auxílio, significa apoio, significa tudo, menos o ócio. Então, ganhar essa vida eterna, é ganhar essa capacidade de perceber as dores, principalmente as dores da alma das pessoas, é perceber o quanto nós podemos ser úteis. Isso é muito importante. Você, eu, todos nós, você que está nos ouvindo, você foi feito para servir. Você tem que ser útil a você mesmo e a todas as pessoas. Toda a natureza que você cuidar, você tem que cuidar com o mesmo carinho de uma flor como de um filho. Você tem que ter a mesma paixão, o mesmo amor por aquela ínfima criatura que se traduz como um inseto a uma constelação que está nas alturas do céu. Porque tudo é obra de Deus. Isso é que é importante. Então, Laís, o que a gente entende da parábola do bom samaritano e o que ela nos ensina são esses valores, entendeu? Então, primeiro, que a gente vê, nós todos os dias, no mundo material, nós saímos da nossa Jerusalém e vamos para o mundo, a Jericó. E nessa ida, nós somos tomados por salteadores, orgulho, egoísmo, vaidade, uma opção de coisas que, se a gente analisar direitinho, nós nos perdemos com esses sentimentos. E aí é a nossa queda. Quando a gente cai, quando a gente é tomado por esses salteadores, com nossa permissão, é claro, porque eu sou orgulhoso, porque eu me permito a isso. Então eu perco a paz, eu perco aquilo que há de mais precioso. Fico sem nada, meio morto, por quê? Porque a vida não tem mais graça se eu perder minha paz. Entendeu? Então é inevitável nós não encontrarmos no nosso dia a dia esses percalços. E nós precisamos uns dos outros para mitigar essa influência do mundo material sobre nós. Quando a gente olha um para o outro com amor, com fraternidade, a gente sente que nós podemos atravessar esse mar revolto unidos e com mais força, com mais estabilidade. Nós encontramos nessa parábola também o ensino do verdadeiro valor do sentimento de religiosidade. E nós temos que perceber que sim, nós temos as religiões, como eu disse,
muito importantes. Toda ela é importante. Claro, nós temos, digamos assim, aspectos diferentes em cada religião, mas o foco é o mesmo. Nós temos esses aspectos diferentes, mas nós temos que cultivar em nós o sentimento de amor a Deus e de amor ao próximo. E isso significa ação. Isso é tão importante que há um texto muito bonito nas epístolas de Paulo, e numa das epístolas que ele escreveu, a primeira ao povo de Corinto, que é a primeira epístola aos Coríntios, lá no capítulo 13, muito famosa. Eu não vou citar o texto aqui não, porque ele é um pouco longo, já foi até musicado. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, caridade, seria como metal que tinha. E por aí vai. Esse texto é muito famoso. Então veja só, Paulo mostra nesse texto que você tem que ter ação, você tem que ter a emoção, você tem que ter o amor, o sentimento de caridade. Mas se você não vier com ação verdadeira, e aí a caridade é o amor em ação, não vale nada. Então, Jesus mostra isso, que, puxa vida, esse sacerdote, esse levita, eles têm um conhecimento religioso, são ligados à religião, mas não agem religiosamente. Eu não estou falando de dogmas, não estou falando de seguir uma religião. Não estou falando para o que é espírita para participar de uma doutrinária. Não estou falando que para o católico é participar de uma missa, de uma procissão. Não estou falando para o evangélico é de um culto, de um candomblé, de uma umbanda para uma sessão num terreiro. Não, eu estou falando de você olhar para o próximo, ter o sentimento de compaixão quando dá necessidade e a disposição, a firmeza de propósito de ajudar. Estou falando disso. O sentimento de religiosidade posto em ação. E o objetivo de toda essa prática religiosa verdadeira é de nos elevarmos para atingirmos a condição de vida eterna, de entrar no reino dos céus, de nos tornarmos anjos. É isso. Não sei se fui claro. Se você tiver alguma pergunta, alguém que queira fazer alguma pergunta, você pode ficar à vontade. Pelo contrário, eu acho que das mais de 20 ou 30 vezes que eu ouvi falar uma palestra sobre a parábola do bom samaritano, hoje você nos trouxe algo muito explicativo, de uma forma bem diferente. E tenho certeza que poucas pessoas pensaram nesse sentido. Foi bem claro. É bom, fico feliz. Nós que agradecemos. Tem mais alguma coisa para falar? Não, só agradecer a oportunidade de servir, né? Quero agradecer a Luísa pra gente, pela oportunidade de estarmos aqui, nosso querido Alberto, né? Alberto Gama, pessoa que eu tenho um carinho todo especial. Conheço Alberto de longa data, sabe? Conheci Alberto fora da doutrina, no ramo profissional e depois da doutrina, entendeu? Fui cliente de Alberto várias vezes aí na nossa atividade profissional e tenho um carinho muito grande por ele. Uma pessoa que eu admiro muito, entendeu? Deixo meu abraço para ele. Então nós vamos encerrar por aqui. Você que nos assiste pelo YouTube, não deixe de deixar seu like, compartilhar, se inscrever em nosso canal. E no Instagram tem os nossos cortes também. Então, muito obrigado por nos assistir e até breve.